Walter, sobre essa decisão, esse objetivo da defesa de Bolsonaro de solicitar esse julgamento em plenário e não na primeira turma, o que você acredita que está por detrás dessa decisão? Há um temor desse julgamento da primeira turma, já que a primeira turma é composta exatamente por Zanin, por Flávio Dino e por outros ministros que até mesmo Bolsonaro acabou entrando em conflito por diversas vezes. Você acredita que há um temor desse julgamento em primeira turma? A defesa avalia, ao seu ver, que seria mais seguro, né, menos arriscado essa defesa em plenário? No final, quer dizer, se a perspectiva que talvez a defesa tenha é de, no ambiente do plenário, haver algumas manifestações digamos assim, que contrariam essa regra geral, que vão até numa linha mais próxima do que quer o presidente, por ministros mais próximos a ele, mas ele não teria maioria. A questão da primeira turma é que a primeira turma, pelo perfil dos 5 ministros, a tendência natural é que ele, inclusive, não obtenha nenhum voto, que seja 5-0. Mas eu acho que agora faz parte do jogo tentar levar para o plenário. Primeiro nessa linha geral de jogar o processo sob alguma dúvida, né? Estabelecer essa dúvida de que haveria um encaminhamento. Agora, é na primeira turma, porque isso é uma decisão tomada pelo Supremo faz algum tempo, né? Não é uma decisão tomada agora, em função desse processo específico, que é anterior a ele, que houve uma decisão ao invés de levar para o plenário, isso aí tem a ver também com a quantidade de processos que correm no Supremo, não é necessariamente, repito, vinculado especificamente a esse, mas para dar celeridade. É um grupo de 5 ministros, não é uma decisão individual. Se os 5 ministros, aí há algumas situações aí, com relação ao ministro, o embate, digamos assim, é direto, muito em função do que tem sido feito contra ele. Você não tem manifestação pública do ministro agressiva com o próprio ex-presidente Bolsonaro. Tem um debate, às vezes, público, mas assim, é sempre na linha do que lhe compete como relator do caso. No caso, por exemplo, do Zanin, que é o presidente, inclusive, hoje da primeira turma, é porque ele foi presidente, ou foi advogado do presidente Lula, foi advogado, inclusive, na campanha. Agora, ele atuou como advogado naquela situação, como representante legal do seu contratado, né? Você não tem manifestações pessoais ofensivas do Zanin com o Bolsonaro, você não tem uma inimizade, você não tem nada que indique coisa nesse sentido. Então, eu até acho, não sabe, Felipe, que de vez em quando, e aí nesse caso, inclusive, o Zanin, para mim, cumpre absolutamente essa regra, que os ministros devem guardar alguma discrição, devem falar o mínimo possível, deve se, né? Porque essas coisas acabam de alguma forma, falando nem em tese, porque as coisas acabam de alguma forma chegando à sua decisão final. Então, quanto mais eles puderem se poupar, melhor. Mas, por exemplo, no caso do Zanin, essa regra é absolutamente cumprida. Você não tem um ministro Zanin envolvido com declarações públicas, antecipando decisões, antecipando opinião sobre o assunto. Então, acho que essa tentativa de levar para o plenário é uma forma, inclusive, de ganhar tempo, são argumentos novos, mas o sentido geral disso é colocar dúvida na decisão a ser tomada pela perspectiva que há, por exemplo, na primeira turma, a imprensa faz essas projeções sempre, de o ex-presidente enfrentar, inclusive, um 5-0, né? Essa possibilidade apontada por várias projeções. Então, aí leva para o plenário, consegue alguns apoios, é possível que isso aconteça, mas a maioria está projetada. Se sair com 5 votos em 11, é difícil que essa maioria não esteja votada. Agora você faz isso para ganhar tempo, para gerar dúvida, enfim, são estratégias, digamos assim, de defesa jurídica que fazem parte do processo. É natural que os advogados usem desses instrumentos, mas eu entendo que dificilmente, porque inclusive, como eu já afirmei, essa é uma decisão que não diz respeito a esse processo específico. A decisão de levar para a primeira turma é uma decisão anterior a esse processo envolvendo o ex-presidente.